meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 13º, que justamente explica sobre os milagres. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o sobrenatural. Ficou bom isso, hein? E as religiões. Então, sem mais demora, vamos para o texto. Pretender-se que o sobrenatural é o fundamento de toda a religião, que ele é o fecho de abóbada do edifício cristão, é sustentar perigosa tese. Assentar exclusivamente as verdades do cristianismo sobre a base do maravilhoso é dar-lhe fraco alicerce, cujas pedras facilmente se soltam. Essa tese, de que se constituíram defensores eminentes teólogos, leva direito à conclusão de que, em breve tempo, já não haverá religião possível, nem mesmo a cristã, desde que se chegue a demonstrar que é natural o que se considerava sobrenatural, visto que, por mais que se acumulem argumentos, não se logrará sustentar a crença de que um fato é miraculoso, depois de se haver provado que não é. Ora, a prova existe de que um fato não constitui exceção às leis naturais, logo que pode ser explicado por essas mesmas leis e que, podendo reproduzir-se por intermédio de um indivíduo qualquer, deixa de ser privilégio dos santos. O de que necessitam as religiões não é do sobrenatural, mas do princípio espiritual, que erradamente costumam confundir com o maravilhoso e sem o qual não há religião possível. Então, são coisas distintas, né? Achar que uma religião se baseia só nos milagres ou no sobrenatural, ora, a ciência vai avançando, tem uma hora que vai explicar todas as coisas, e aí a religião vai ficar, quebrou as pernas, né? Vai ficar sem sentido algum. A religião deve se basear na espiritualidade, na moral, né? na filosofia, no auto-melhoramento do ser humano e não em outra coisa. O Espiritismo considera, de um ponto mais elevado, a religião cristã, dá-lhe base mais sólida do que a dos milagres, as imutáveis leis de Deus, a que obedecem assim o princípio espiritual como o princípio material. Essa base desafia o tempo e a ciência, pois que o tempo e a ciência virão sancioná-la. Deus não se torna menos digno da nossa admiração, do nosso reconhecimento, do nosso respeito, por não haver derrogado suas leis grandiosas, sobretudo, pela imutabilidade que as caracteriza. Não se faz mistério sobrenatural, para que se preste a Deus o culto que lhe é devido. A natureza não é de si mesma tão imponente, que dispense se lhe acrescente seja o que for para provar a suprema potestade. Tanto menos incrédulos toparão a religião, quanto mais a razão a sancionar em todos os pontos. O cristianismo nada tem que perder com semelhante sanção, ao contrário, só tem que ganhar. Se alguma coisa o ha prejudicado na opinião de muitas pessoas, foi precisamente o abuso do sobrenatural e do maravilhoso. Exatamente. E olha que interessante, se tomarmos a palavra milagre em sua acepção etimológica, no sentido de coisa admirável, teremos milagres incessantemente sob as vistas. Aspiramo-los no ar e calcamo-los aos pés, porque tudo então é milagre na natureza. E aí a pergunta que eu faço, né, de pensando aí mais da palavra milagre mesmo, se você vê uma planta, acho que eu já falei em outro vídeo, mas vou falar de novo. Eu plantei uma única sementinha de cereja, que eu comi no Natal, num vaso, para ver o que virava. De repente saiu um brotinho que demorou a crescer. De repente, gente, do nada, no último mês, ele virou quase um arbusto que está em cima do vaso. Se a gente fosse pensar em milagre, que é mais milagre que esse? Não precisa ter coisa diferente, né? No sentido do fantástico. Nascer de uma sementinha está uma árvore, né? Uma cerejeira, uma árvore linda que tem flores lindas, né? Sakura que chama no Japão. Para mim, milagre é isso. Não é derrocar, né? Não é derrubar, não é ignorar as leis divinas, muito pelo contrário. Todas as leis divinas, né? Toda a lei natural, para mim, é uma espécie de milagrosa, se a gente fosse entender como esse termo, né? Mas não é bem esse termo, então esquece que eu falei. Vamos continuar. Querem dar ao povo, aos ignorantes, aos pobres de espírito uma ideia do poder de Deus.
Mostrem-no na sabedoria infinita que preside a tudo, no admirável organismo de tudo que vive, na frutificação das plantas, na apropriação de todas as partes de cada ser às suas necessidades, de acordo com o meio onde ele é posto a viver. Mostrem-lhes a ação de Deus na vergôntia de um arbusto, na flor que desabrocha, no sol que tudo vivifica. Mostrem-lhes a sua bondade na solicitude que dispensa a todas as criaturas, por mais ínfimas que sejam, a sua previdência, na razão de ser de todas as coisas, entre as quais nenhuma inútil se conta, no bem que sempre decorre de um mal aparente e temporário. Façam-lhes compreender, principalmente, que o mal real é obra do homem e não de Deus. Não procurem espavori-los com o quadro das penas eternas, em que acabam não mais crendo e que os levam a duvidar da bondade de Deus. Antes, deem-lhes coragem, mediante a certeza de poderem um dia redimir-se e reparar o mal que hajam praticado. Apontem-lhes as descobertas da ciência como revelações das leis divinas e não como obras de Satanás. Ensine-lhes finalmente a ler no livro da natureza, constantemente aberto diante deles. Nesse livro inesgotável, em cada uma de cujas páginas se acham escritas a sabedoria e a bondade do Criador. Eles então compreenderão que um ser tão grande, que com tudo se ocupa, que por tudo vela, que tudo prevê, forçosamente dispõe do poder supremo. Vê-lo-á o lavrador a sulcar seu campo, e ao desditoso nas suas aflições o bendirá dizendo: se sou infeliz é por culpa minha. Então os homens serão verdadeiramente religiosos, racionalmente religiosos, sobretudo, muito mais do que acreditando em pedras que suam sangue ou em estátuas que piscam os olhos e derramam lágrimas. Gente, que lindo, hein? Arrepiou. Meu Deus, que definição mais linda. Kardec, como sempre, sendo divino, maravilhoso, inspirado, nos trazendo aí reflexões poderosíssimas. Tá bem? Por hoje nós encerramos, inclusive, o capítulo 13º. No próximo episódio, nós vamos iniciar um capítulo novo, estudando os fluidos, inclusive do que se trata de fluido, que é uma palavra que era usada meio que genericamente. Hoje em dia a gente pensa em fluido, pensa em líquido, né? Naquela época não era assim, mas vamos estudar a fundo sobre o que se falava, já que o Espiritismo se fala muito de fluido, vamos entender por quê. Eu te espero como sempre, muito obrigado pela sua presença e até o próximo episódio. Tchau!